Fala galera, sejam bem-vindos para mais um Boteco do Clubão. Hoje é um boteco especial de Natal. E toda a galera aqui, todos os apostadores Panthers do clube, a gente juntou para falar um pouco sobre essa modalidade de apostas, que eu acho, se eu não me engano, não sei se tem um boteco específico de apostas Panther. Então hoje a gente vai falar muito sobre isso, sobre esse mundo, passar nossa experiência, a gente vai passar dicas, vai falar das nossas dificuldades, dos prós e contras de ser um apostador Panther, beleza? Mas também, se você faz apostas Panther, você não necessariamente precisa fazer em uma casa de aposta, né? Aqui o Boteco do Clubão é patrocinado pela Betfair, uma das maiores bolsas esportivas do mundo. Então, se você ainda não tem conta na Betfair, é só clicar aqui na nossa descrição e abrir a sua conta na Betfair para começar a fazer apostas Panther e também, óbvio, o trading esportivo. Então, bora lá, roda a vinheta. Bora lá, galera, então vamos para o nosso Boteco do Clubão específico sobre apostas Panther. Convidei aqui 3 convidados de alto nível que sabem muito de apostas Panther, são tipsters também, né? O que é um tipster? Um tipster é quando a gente envia as apostas para outros seguidores fazerem as nossas apostas. Então a gente tem muita experiência também como tipster, além de apostador Panther. E os nossos convidados aqui, primeiro, nosso uruguaio, o Andrés, que trabalha com as ligas do Uruguai. Fala, Andrés. Fala aí, galera, um prazer estar aí com vocês aqui pra gente falar nesse boteco, comentar um pouco sobre a nossa experiência, né? Comentar um pouco sobre como é ser um apostador Panther. Boa. Também aqui o Paulo, que é especialista em Série B, Série A, trabalha com vários campeonatos brasileiros e também é tipster e apostador. Fala, Paulo. Fala, Thiago, André, Jonas, um abraço a todos, um abraço a vocês que estão nos assistindo. E é isso, vamos para esse bate-papo que eu acho que vai ser legal e bem produtivo para todos vocês. Legal. E aqui o Jonas também, um cara que já está há muito tempo na comunidade, que registra suas apostas no Blogabet, que também é uma plataforma de apostas, de apostadores Panther, com resultados super consolidados de muito tempo. Então, fala, Jonas, que também é um dos tipsters aqui do Clubão. Fala, galera, tudo beleza? Estamos aí para um Boteco do Clubão participar. Essa modalidade está crescendo muito, né? A gente teve um crescimento muito grande das apostas esportivas, principalmente do Panther aqui no Brasil, né? A gente está vendo cada vez mais aí nas camisas de time, de patrocínios, placas publicitárias. Então a gente tem um crescimento muito grande, trazer um pouco do conhecimento que a gente tem sobre essa modalidade de apostas esportivas aqui nesse programa. Bom, galera, eu queria conversar com vocês e também perguntar para vocês o seguinte, cara. É possível realmente ser lucrativo nas apostas Panther? Eu vejo assim, o que eu noto na comunidade das apostas? Tem um glamour maior no aspecto do trading, né? O trading que a gente supostamente vai ter mais controle, a gente vai fazer entradas e saídas, a gente vai poder controlar as nossas apostas, digamos assim, dentro do mercado. E as apostas Panther, a galera meio que tem talvez um pouco de preconceito. Pô, esse cara é apostador, esse cara deixa a stake dele, deixa o dinheiro dele até o final. Isso aí não é possível ser lucrativo, ganhar dinheiro fazendo com essa metodologia. E aí eu queria debater com vocês, cara. E a opinião de vocês, é possível ser lucrativo nas apostas Panther? Pode mandar aí, pode começar com o Andrés um pouco também. Cara, para começar, acho que se a resposta fosse não, a gente não estaria aqui, né? A gente não faria sentido a gente estar gravando esse boteco aqui. Mas, em essência, são coisas diferentes, né? Eu acho que o dia a dia do trader, ele tem o dinheiro mais à vista ali, digamos. Então, acaba que, por isso se tem essa glamorização do trading, que obviamente também é lucrativo, a gente não vai falar que não, isso está fora de discussão, mas como que ao você estar operando com sua banca ali a todo momento em uma entrada, normalmente em 2 jogos, você está sempre mostrando dinheiro, enquanto o Panther às vezes está com muitas apostas abertas, não está sempre mostrando lucro, e também, então acaba que passa essa outra impressão, ao mesmo tempo que como a gente não encerra apostas, às vezes tem alguns heads, justamente por isso a gente não tem essa gestão de perdas que o trader tem. Dificilmente um trader vai perder uma stake completa, a menos que trabalhe num under limit ali.
Então acaba que às vezes o head no Panther é um pouco mais doloroso, mas se compensa que quando o green vem, um green é mais completo também. Então, elas por elas. E claro que é possível ser lucrativo, obviamente não é fácil, mas é possível sim. Isso eu acho que tem que ficar claro para todos. Só para complementar também essa questão da diferença a gente vê do trading e do punch, né? A gente pode dizer que o trader ele tem um controle mais de momentos de jogo, momentos do jogo realmente. Vamos supor, uma equipe está amassando muito a outra equipe, então ele vai aproveitar esse momento dessa equipe que está amassando a equipe adversária para tentar pegar uma variação de odd ali e sair com um lucro, né? Ou às vezes ele pega um momento de jogo que está muito frio ali, tentar fazer um under, pegar uma variação no under para sair com lucro. Então, a gente pode dizer que o trader ele vai ter um controle mais da situação do jogo, enquanto que o punter, a gente tem um controle mais das probabilidades, das odds que a gente aposta. Né? A gente tem que procurar odds, sempre odds que são vantajosas para a gente no longo prazo, que está pagando mais do que deveria. Né? Então, tem essa questão do trader estar sempre controlando mais situações do jogo, enquanto que o punter a gente está controlando mais probabilidades das partidas. Mesmo que a gente deixe rolar até o final, a gente sempre vai estar buscando essa vantagem, né, que é o valor esperado positivo, está sempre acima ali na cotação de vantagem em relação à casa para a gente tentar ser lucrativo no longo prazo. Acho que tem essa relação também do que cada modalidade controla, né? O trader controlando mais a situação do jogo, enquanto que nós aqui, apostadores punters, a gente controla mais essa questão das odds, das probabilidades, do valor esperado. Eu comecei minha carreira como apostador trabalhando no trading, né? Trabalhando na Betfair. E a impressão que eu tinha era... Eu tinha um pouco essa visão que o Thiago explicou no início, de que no trading você tinha de fato você tinha esse controle, você tinha um certo glamour. Na minha cabeça, era completamente impossível ser lucrativo no Panther, exceto para poucos, assim, era para muito... para poucos, mas eu achava que era para muito menos. Claro, exceto para aqueles caras que realmente são muito bons, né? E aí, com o passar do tempo, obviamente, eu acho que uma grande dificuldade que o apostador Panther tem quando ele está começando, que aí é um pouco da diferença do trading, é a identificação, é você entender o conceito de valor esperado, do valor esperado positivo, a busca. Para mim, isso é o grande desafio, porque no trading, você necessariamente, é como o Jonas falou, você não está lidando necessariamente com as odds, você não tem que achar o valor dela, você tem que achar o valor na situação do jogo. Obviamente que você não vai trabalhar com odds que não tenha sentido, mas você tem menos essa necessidade de encontrar um valor a ponto de derrotar a Betfair. Você não tem que derrotar a Betfair, na verdade, você tem que derrotar o outro trader, mas ganhando dele na situação do jogo que você escolheu. Né? Claro, naquele momento específico do jogo, né? Um momento ali, igual o Jonas falou, né? Um momento que o time está um pouco melhor e você detectou talvez um pouquinho antes que o mercado e você fez a sua entrada e talvez o mercado estabilizou e você pôde ficar um tempo exposto sem tomar um head muito grande, né? Tem que ter um pouco mais de conhecimento de mercado, digamos assim, na Betfair. Qual que seria o nosso conhecimento de mercado com o apostador Panther? É isso que vocês dois falaram. É a precificação, cara. Mas os dois, cara, tanto o trader como o punter, precisa ter um método definido. Para entrar ao vivo, para trabalhar o mercado ao vivo, você também precisa ter um método, saber e ter critérios de entrada, como nós punters também. Por exemplo, isso que o Jonas falou, sempre trabalhar com uma odd média alta, ou uma odd média que seja lucrativa no longo prazo, que tenha mais EV no longo prazo. A gente precisa definir isso. Né? Por exemplo, eu sou apostador punter em tênis. Então, desde o meu início, quando eu comecei a fazer apostas Panther, eu já tinha definido ali que ia ser uma odd média acima de 1,75, 1,80, 1,90, de 1,75 para 2. Abaixo disso, eu não via tanto valor, porque se eu errasse uma aposta, eu ia ter que recuperar acertando duas, ou até acertando três, eu fico apostando em odds 1,30, 1,35. Né? Então, esse tipo de metodologia, esse tipo de critério,
o apostador Panther, como trader, precisa ter. Não tem diferença entre os dois. E o tema principal aqui é super possível ser lucrativo no Panther. Porém, você precisa definir esses critérios, ter uma odd média correta, ter entendimento de mercado, de precificação de mais EV, saber quando vale a pena fazer uma aposta, quando não vale, né? Baseado na sua análise, se é uma análise qualitativa, uma análise que você está assistindo o jogo, que você vem acompanhando os jogadores já desde o início, ou não, é uma análise mais quantitativa, que você usa mais estatísticas, se o time está jogando fora de casa, em casa. Eu sou um apostador muito qualitativo, eu uso pouca estatística. Por que eu uso pouca estatística? Porque eu assisto muitos jogos. Eu sei como é que está o jogador, eu estou vendo ali, eu sei quando ele está bem, quando ele está acertando, quando ele está errando, quando ele está num bom momento, quando ele está num mau momento. Então a estatística ela acaba ficando de lado, porque eu estou acompanhando em real time, ali ao vivo o que está acontecendo na partida, e aquilo já me passa as estatísticas, de certa maneira. Eu não preciso ver a estatística, eu já sei que o jogador errou o primeiro saque, eu já sei que ele cometeu uma dupla falta, eu já sei que ele fez um erro não forçado, porque eu estou assistindo o jogo. Então, de certa maneira, eu estou fazendo os dois ali, é uma análise qualitativa com quantitativa também, porque eu estou vendo o jogo, assistindo. Então, isso é a minha forma de analisar, e é super possível ser lucrativo, né, nas apostas Panther. Muitas vezes também, né, essa parte de análise qualitativa é muito mais importante do que analisar friamente os números, né? Por exemplo, no tênis, como você mencionou, Thiago, às vezes você analisando o semblante do jogador em uma partida específica, você já percebe que ele não está num dia bom, ele não está naquele dia melhor do desempenho desse jogador, e às vezes você analisar somente as últimas 5 partidas, vamos supor que as últimas 5 partidas ele foi super bem, só que você analisando essa parte qualitativa mesmo, dos primeiros games do jogador, você vê que ele não está naquele dia bom, você já vai, opa, não é um jogo talvez para eu trabalhar esse jogador. Então você também tem que ter essa análise qualitativa. A gente percebe isso também no futebol. Às vezes uma equipe está jogando super bem, vem com um shape, né? A gente fala o shape, o desempenho muito bom nas últimas partidas, só que começa aquele jogo, começa meio com freio de mão puxado, não tá naquele dia que a gente percebe que não vai encaixar, né? Então é muito importante também você ter essa análise qualitativa e não só analisar friamente os números, né? O apostador Panther, ele tem que ter esse balanceamento de uma análise tanto dos números, a parte estatística, mas também saber analisar essa parte qualitativa que é muito importante aqui nas nossas apostas. Até... Só para complementar, Andrés, aí eu te dou a palavra. Isso é super importante, porque às vezes, igual o Jonas falou, eu analisei só os jogos, os últimos jogos daquele jogador, e ele venceu 5 jogos. E aí na primeira rodada do torneio eu tô assistindo, eu vejo que ele não tá bem, ele não começou bem aquele torneio. E ele acabou vencendo o jogo, venceu ali duro no final do terceiro set, ou em 2 sets, mas não jogou bem. Isso já é uma análise qualitativa por próxima partida. Ó, cara, eu vi que ele não jogou bem essa primeira rodada, ele estava um pouco cansado, ele não estava tão motivado, ele não impactou bem os golpes, ele não está jogando bem. Ele ganhou, mas não jogou bem. Então isso já é um sinal, por exemplo, para a próxima partida, quando a casa de aposta abrir a odd dele, se normalmente ele é um jogador que é favorito, que tem um bom ranking, ele vai sair como favorito com uma odd baixa. E muitas vezes vai ter valor eu apostar na zebra, se é uma zebra que eu sei que pode complicar o jogo, que pode até vencer o jogo. Então esse tipo de análise, você acompanhar e depois esperar a casa de aposta abrir, precificar se vai ter valor ou não, isso é super importante e é uma análise qualitativa, né? Se a gente for querer brigar com a casa de apostas somente com as estatísticas, a gente sempre vai levar pior, né? Porque a casa de apostas tem um mundo de estatística, ele tem muito mais acesso à estatística do que nós. Então a gente tem que buscar esse diferencial para a casa de apostas. E o diferencial está aí na análise qualitativa e não na quantitativa, que é onde a gente tem desvantagem para a casa de apostas. Então aí que está o diferencial que a gente pode ter para ganhar dinheiro da casa de apostas. Além da questão que tem um pouco a ver com essa análise, por exemplo, que o Thiago fez do jogador que vinha bem, na primeira partida não venceu sem jogar tão bem e tal, que à medida que você assiste os jogos, o máximo de jogos que puder, tiver o máximo de informação, entra também o seu feeling para definir uma aposta, né? Para definir Isso acontece muito, por exemplo, em campeonatos da Série B, onde jogos costumam ser mais parelhos, e aí, por exemplo, você via um
Vou dar um exemplo que aconteceu nessa Série B agora. O Londrina, que acabou escapando do rebaixamento na última rodada. O Londrina passou o campeonato inteiro na zona de rebaixamento. Saiu da zona de rebaixamento já no final, na última, penúltima rodada, e acabou não caindo. Mesmo passando o campeonato inteiro na zona de rebaixamento, todo jogo do Londrina era muito duro. Ele perdia dando trabalho, perdia ameaçando, tentando vencer e tal. E isso fazia com que a casa de apostas via a estatística. A Série B, embora seja um campeonato importante, não é o principal. Assim, as casas não dão uma atenção ferrenha para a Série B. Então, muitas vezes você tinha linhas relativamente esticadas contra o Londrina, e a posição na tabela do Londrina justificava as linhas. Muitas vezes os resultados justificavam, mas quando você assistia aos jogos do Londrina, você percebia que aquele time não fazia sentido estatisticamente, mas não fazia sentido na análise qualitativa, né? Na análise qualitativa, aquela linha. Então, muitas vezes o seu feeling era necessário para definir uma entrada numa partida, e isso acho que acontece muito. É um ponto que eu enxergo como fundamental dentro do nosso processo de lucratividade enquanto Panther, né? Você confiar no seu feeling quando você está acompanhando bem uma competição. O que eu queria falar também, assim, nesse aspecto de ser lucrativo, isso serve para Panther como para trading, cara. Você não pode apostar em todos os jogos. Não vão ser todos os jogos que a casa de aposta vai te oferecer. Por exemplo, nesse caso aí do Londrina, oferecia até várias opções, né? Porque a casa de aposta se baseava muito na parte estatística. Então, o Paulo vendo o Londrina, ele via que tinha valor, às vezes pegar um handicap positivo no Londrina, ou até apostar no Londrina em algum jogo específico que ele poderia vencer. Então, esse tipo de sacada, esse tipo de análise tá na frente da casa de aposta. Porém, a casa de aposta, ela não vai errar todas as vezes. Ao contrário, ela vai acertar a maioria das vezes. Talvez ela vai acertar 70% das apostas, 80% das apostas, vai estar bem precificado. Porém, quando ela errar esses 20%, esses 30%, nós aqui como apostadores Panthers, com uma análise qualitativa, acompanhando o mercado, acompanhando a competição que a gente vai trabalhar, a gente tem que apostar. Isso não quer dizer que a gente vai apostar em todos os jogos. Não, a gente vai apostar somente em 30% dos jogos. Eu não sei qual que é a porcentagem, assim, né? Estou jogando um número para cima. Mas o que eu sei é que você não vai apostar em todos os jogos. Se você apostar em todos os jogos e achar que consegue ganhar da casa de aposta em todos os jogos que ela te oferecer, você vai perder dinheiro. Então, você não vai ser lucrativo fazendo isso. Então, um segredo para ser lucrativo aqui é selecionar os jogos que você vai apostar. Quando você começa a selecionar, começa a ter esse entendimento que não vai apostar, que você é um apostador Panther e você não pode ficar colocando dinheiro em todos os jogos, aí sim você vai ver o seu gráfico começar a subir e ter uma lucratividade de longo prazo, né? Não sei o que vocês acham sobre isso. Tem que ter regras bem definidas e saber quando a gente vai apostar e em que condições a gente vai apostar. Não dá pra chegar no jogo e falar, o que eu posso apostar nesse jogo? Tu caçar apostas. Tem que caçar a oportunidade e não caçar o fato de apostar em si. Inclusive, pegando o gancho, vou deixar pro pessoal aqui um card de um vídeo que eu gravei sobre isso. Que é falando por que a gente não deve apostar em todos os jogos, onde eu abordo todos esses temas aí. Legal. A gente pode fazer também uma analogia, por exemplo, para quem está começando para visualizar bem essa questão, né, que o Thiago falou. Por exemplo, o trabalho de um garimpeiro. Ele vai lá no garimpo, naquele rio lá, ele pega a peneira dele e tem um monte de pedra, tanto pedra preciosa, ouro, quando também tem pedra que não vira nada, né, não é nada. E isso é como se fosse as casas de apostas. As pedras são as odds, vamos supor. Então a gente vai ter muito mais odds sem valor, que seriam as pedras normais, e a gente tem que ficar garimpando para procurar aquela pepita de ouro, aquela pedra preciosa, que vão ser a minoria daquelas pedras, né? A grande maioria das odds oferecidas pelas casas de apostas são odds sem valor, que são odds justas, que são odds que o mercado precificou corretamente. Mas a gente tem aquela minoria que são as pedras preciosas, a pepita de ouro, que seriam as odds de valor, que são odds vantajosas, que pagam mais do que deveriam. E é justamente nessas odds que a gente tem que atacar, que a gente tem que buscar.
E para encontrar essas oportunidades não é um trabalho fácil, né? A gente sabe que está no mundo das apostas já faz alguns anos, a gente sabe que é muito estudo, muita dedicação, muito conhecimento das equipes, conhecimento dos campeonatos, então é um trabalho diário ali para você procurar essas oportunidades, conseguir identificar realmente essas oportunidades do mercado. Beleza. Eu queria perguntar para vocês, cara, quais seriam, assim, não sei se você... A gente, como apostador Panther, a gente vai ter uma experiência maior e vai poder falar um pouco mais sobre isso. Para vocês, quais seriam os prós e os contras de ser um apostador Panther, né? Comparando um pouco com o trading, eu acredito. Vamos falar um pouco das vantagens, né? Para vocês, quais são as principais vantagens de ser um apostador Panther? Depois a gente fala dos contras. Bom, eu acho que como eu passei um tempo como trader, então eu consigo perceber bem uma diferença, assim, né? E acho que a principal delas, eu acho que, na realidade, nos dois casos você tem que trabalhar muito. Não tem um que trabalhe menos ou mais. O que tem, na verdade, é momentos diferentes para se trabalhar. Eu acho que o Panther você tem um pouco mais de liberdade. É um pró, porque eu não... A menos que eu opte por trabalhar ao vivo sempre, mas o Panther tem a possibilidade de fazer as suas análises na hora que ele quiser, precificar, e após que as casas abrirem as horas, você faz lá o seu trabalho. Isso pode ser feito pela manhã, pode ser feito à noite. Você não precisa necessariamente, ainda que seja importante, você não precisa necessariamente estar assistindo todos os jogos que você vai fazer. Você pode ver análise no dia seguinte, você pode ler matéria de jornal, tal. No caso do trader, né, você tem, por conceito, por obrigação, trabalhar assistindo aos seus jogos e muitas vezes você não vai ter entrada no jogo. Você vai passar um jogo inteiro e não vai encontrar uma oportunidade. Então, eu acho que eu não sei se é exatamente uma vantagem, mas é um ponto que eu acho que é positivo no Panther, é você controlar o seu horário de análise, de trabalho, enquanto no trader ele tem que seguir um calendário, horário pré-determinado pelos jogos e ele está preso necessariamente a isso. Só para pegar uma sacada que você disse, que eu acho que também é uma vantagem de ser um apostador Panther, é justamente isso que você falou. Às vezes o trader, ele vai acompanhar, às vezes não, ele tem que acompanhar o jogo ao vivo, né? O trader, ele tem que fazer as entradas dele, tem que estar aqui com o mercado da Betfair e assistindo o jogo. E isso que você falou, o jogo não vai dar oportunidades para ele. E isso é muito difícil para o cara que está trabalhando ao vivo o trading, porque normalmente ele vai querer encontrar uma oportunidade onde não tem, e aí ele está mais propício a cometer um erro. Então, acho que isso é uma desvantagem do trading. Quando é um jogo que não é muito bom, ele vai estar ali assistindo e ele está mais propício a cometer um erro, fazer uma entrada que não deveria, colocar o dinheiro onde não deveria. O Panther não. O Panther, isso é uma vantagem. Você não vai estar pendente daquele jogo com a casa de aposta aberta esperando fazer uma aposta. Não, você já definiu que aquele jogo não é um jogo para trabalhar e ponto final. Você vai estar focado em outro jogo que vai ser um jogo de muito mais valor. Ou se não, eu fiz a minha aposta pré-live, já coloquei meu dinheiro, eu estou tranquilo, eu vou estar acompanhando o jogo, assistindo, mas não vou ter o lado emocional envolvido de fazer uma aposta, de fechar uma aposta, não, agora eu vou ter que fazer outra. Não, eu já fiz o meu trabalho, eu estou muito mais tranquilo. Então esse aspecto emocional, para mim, é uma vantagem do apostador Panther. Também, o Panther, ele fica muito mais tranquilo para fazer o trabalho dele, eu vejo, né? Também o tempo de tomar de decisão, né? Que se a gente for ver, o trader ele tem um tempo curto para tomar decisão ali durante o jogo. Ele tem que tá vendo o jogo, ele surgiu a oportunidade. Se ele hesitar demais, se ele esperar demais, ele pode perder a oportunidade. O Panther, às vezes pode acontecer de uma odd cair, alguma coisa assim, mas normalmente você tem alguns minutos ali para você repensar alguma aposta que tu tá em dúvida ali. Tu tem esse tempo de tomar de decisão e você não tá sob aquela pressão de faço ou não essa aposta, eu tenho que fazer, não tenho que fazer, tipo, que é algo que se o cara não tá totalmente seguro pode causar problema. Então, no Panther você já tem só de mínima, só de definida, só de valor, qual a odd justa, então tu só vê ali e tu fala, tá, não tá na odd que eu queria, eu não faço aposta, ou
tu para e vai ver alguma notícia do time, se a odd está muito discrepante, que você acha, pô, estranho, essa odd está assim, será que eu deixei passar alguma coisa? Então, a tomada de decisão não é sob tanta pressão como a do trader. Tem também a questão muito qual é o seu estilo de apostador punter, né? O Paulo comentou aí que o trader ele tem que ficar vidrado ali no jogo e muitas vezes ele nem vai ter oportunidade. Mas às vezes também, se você é um apostador punter com um estilo, por exemplo, de apostar muito em odd errada, ficar buscando o erro da cada aposta, você tem que estar ligado também muito na abertura do mercado, acompanhar muito o mercado, porque, vamos supor, você faz uma análise pré-live, analisa as odds justas, e você é um apostador que busca pegar essas odds muito erradas, às vezes de abertura, algum campeonato menor, ou até mesmo Série B, Série A, que às vezes acontece erros de aberturas de linhas nesses campeonatos maiores do Brasil aqui, por exemplo, até mesmo nas casas asiáticas acontece em algumas rodadas isso, né? Se você é um apostador que busca pegar essas oportunidades de muito valor, né, que são oportunidades muito erradas, com odds geralmente muito erradas, ou linhas erradas que abrem nas casas, você tem que estar acompanhando toda hora o mercado, você tem que estar acompanhando ali, saber mais ou menos qual é o horário que a Casa de Aposta costuma disponibilizar as odds, né? E você tem que estar sempre online no momento que ela disponibiliza as odds, porque se você não for o apostador que pegar aquela odd errada, outro apostador vai pegar na sua frente, né? Inclusive isso é uma questão que está muito, muito atual, né? Tem a própria concorrência entre os apostadores para pegar essas odds e linhas muito erradas, né? Antigamente, quando eu comecei, 4 anos atrás, era muito fácil você encontrar uma oportunidade de valor, você tinha esse tempo para, nossa, analisei o mercado, analisei as odds que abriram, dá para buscar informação e depois tomar a decisão se coloca ou não coloca essa aposta. Hoje você já tem que estar com a informação de muito antes, o mercado abriu, você basicamente tem que já saber se coloca ou não coloca, porque a concorrência entre os apostadores, entre as odds erradas, entre as linhas erradas, está muito grande. Abriu o mercado, já vai ter gente colocando dinheiro, e se você não tiver tempo para colocar naquele exato momento, você vai perder aquela oportunidade, tá? Então, às vezes você também, dependendo do estilo de apostador, de buscar essas oportunidades muito erradas, você também tem que estar vidrado a todo momento ali no mercado, analisando a movimentação das odds, né? Desde a abertura das odds até o apito final, ou se tem alguma informação que saiu no mercado que vai movimentar as odds, às vezes um desfalque é muito importante, uma notícia aí muito importante que vai balançar essas odds, se você não estiver ligado também no momento que saiu essa notícia, não conseguir antecipar essa movimentação no mercado, você também vai ficar para trás e ficar perdendo aí essas oportunidades, tá? Depende muito também do seu estilo de apostador. Se você é um apostador que gosta de pegar essas mudanças bruscas de odds, essas variações, essas oportunidades de valor realmente que o mercado oferece, você tem que estar vidrado também no mercado, assim como o trader, ele fica vidrado ali no momento das partidas, buscando essas oportunidades, tentando antecipar o mercado em situações do jogo. No final das contas, o exemplo lá que eu dei no início de você controla um pouco o seu tempo de trabalho, mas depende, claro, do estilo, da proposta, das estratégias de cada apostador. No final das contas, os dois, quem é profissional, tanto no punter quanto no trader, você trabalha muito, você não tem muito... Não tem vida fácil, velho. Não tem vida fácil, assim. Você tem que ter uma dinâmica de atualização, de conhecimento, seja para poder pegar uma odd na abertura do mercado, seja para poder enxergar quando acontece uma situação, sei lá, um time que encheu de casos de Covid e foi anunciado faltando 3 horas para o jogo começar. Sim. Isso vai fazer com que a odd se movimente bruscamente, né? Então, na prática, tanto o punter quanto o trader, ele vai ter que estar atento ao que acontece no entorno da partida que ele apostou ou que ele vai trabalhar ao vivo, né? Então, esse é uma questão que ela tem uma certa vantagem, o punter, mas é muito relativo, depende de fato dos métodos e estratégias de cada um. A gente, como punter, a gente precisa ficar atento às informações, principalmente antes de começar a partida, né? Se a gente é um apostador pré-live,
A gente precisa ficar atento às informações a todo momento, tem que estar abrindo sites, tem que estar vendo a rede social do tenista ou daquele time, ver se teve algum desfalque. E esse tipo de trabalho, ele é constante, né? É como se fosse trabalhar ao vivo no trading. Para nós é trabalhar antes do jogo, a gente está sempre trabalhando antes do jogo, acompanhando, vendo se vai ter alguma oportunidade, alguma notícia que pode modificar a odd, e aí a gente vai abrir a casa de aposta para ver se realmente está uma odd boa para apostar, porque a gente tem uma informação que de certa maneira é privilegiada, a gente conseguiu pegar antes que a casa de aposta modifique. Então esse tipo de trabalho, ele é constante. Não é que a gente fica aqui, não, fez a aposta e depois não faz mais nada. Não, a gente já está analisando até a próxima rodada, o próximo jogo, né? Quando é que vai ser daqui a 2, 3 dias, eu já estou vendo, como é que está o jogador, se ele pode estar lesionado, se o time tem desfalque ou não. Isso é um trabalho constante que, cara, é pros dois, não tem vida fácil, né? Igual o Paulo falou. E, cara, qual que é a diferença para vocês de ser um apostador, né? A gente fazer as nossas próprias apostas e ser um tipster, né? Ser um tipster, eu acredito que a responsabilidade é muito maior. A gente vai ter que modificar um pouco também a nossa metodologia para os nossos clientes poderem seguir, né? Então tem diferenças de a gente ser um apostador punter para a gente, né? E ser um tipster, a gente enviar as nossas apostas para os outros, para os nossos clientes fazerem. Inclusive aqui no clube a gente tem o nosso grupo de Pix, que eu mando as tips de tênis, o Paulo manda de futebol, o Andrés também manda do Campeonato Uruguai. Então, se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre o nosso grupo de tips, de Pix, tem o link aqui na descrição desse vídeo. Para vocês, cara, quais são os aprendizados, as maiores dificuldades de ser um tipster? Começando aqui por minha experiência, eu sinto que a pressão de você lidar com o dinheiro de outras pessoas é algo que é bem maior do que quando você trabalha com seu dinheiro, né? Que obviamente é uma responsabilidade, mas é seu dinheiro, não é o dinheiro de outras pessoas ali que você, querendo ou não, tá com muitos... Tem pessoas que têm seus sonhos, que têm suas expectativas e que estão colocando essa responsabilidade em você. Então, isso acaba sendo uma pressão um pouco maior. Então, às vezes, eu pelo menos... na minha conta, às vezes eu posso ser um pouco mais agressivo, às vezes colocar mais unidades, e é algo que normalmente eu não faço no grupo de Pix. Eu tenho uma gestão bem mais, não sei se conservadora, mas bem mais constante, digamos, ali. Então, muda um pouco o jeito de você ver o mercado. Também você tem que ser um pouco mais constante também. Na sua conta pessoal, às vezes... Se você tem um fim de semana que você não se sente tão bem, você talvez deixa passar, tu não faz apostas, tu para ali. Se você não está bem, está com a cabeça ali, mas sendo tipster você não pode fazer isso. Você não pode deixar o pessoal sem receber aposta ali por 2 semanas ali, sem dar muita explicação. Você tem que continuar seu trabalho, né? Você tem que continuar analisando a rodada. Por mais que talvez você não esteja 100%, você tem que fazer o teu trampo, cara, porque as pessoas estão te pagando e talvez você não mande nenhuma aposta. Isso não quer dizer que você tenha que mandar aposta, mas o seu trampo ele tem que ser feito. Você não pode deixar largar, não, essa rodada aqui não vou analisar. Não é assim que funciona, né? Você tem um compromisso com essas pessoas que tem que cumprir. Obviamente você não vai mandar aposta sem valores, isso já seria uma irresponsabilidade, mas você tem que analisar os jogos, você tem que fazer seu trabalho normalmente, mesmo que talvez você não esteja com aquela vontade, que é algo que na sua conta pessoal você pode fazer. Talvez um fim de semana ali você não está com a cabeça ali, você está com outras coisas ali, você pode deixar um pouco de lado, você vai ganhar menos dinheiro, mas você tem essa liberdade. Agora, sendo tipster, você tem esse compromisso com seus clientes e é seu dever fazer isso, vocês estão pagando para isso. Então muda um pouco essa forma de ver o dia a dia ali, eu acho. Eu acho que um fator importante para o tipster é justamente você saber, você conseguir lidar com a pressão do cliente. Não é com e essa pressão não significa apenas resultados, é principalmente resultados, mas a gente percebe isso claramente. Cliente quer aposta todos os dias, quer que todo dia tenha algo para ser feito e, às vezes, a impressão que dá
é que ele não está preocupado se vai ter lucro ou prejuízo. A preocupação é se vai ter aposta todos os dias. E se sente falta quando não tem. E aí, enquanto tipster, enquanto alguém que está lidando com outras pessoas, é bem importante que o tipster não se deixe levar por essa pressão. Da mesma forma que a gente, como apostador, tem que ter o equilíbrio emocional com as apostas, com os nossos resultados para ser bem sucedido, é preciso também não deixar que as pressões que são naturais dos clientes de um grupo de PIX, de grupo de TIPS, enfim, influenciem na sua forma de agir, seja enviando mais tips ou PIX do que o normal, seja forçando você a tentar mudar um pouco o seu método, porque o resultado em 1 mês ou em 2 meses não foi bom. Então, assim, eu acho que a principal dificuldade é a gestão de relacionamento que tem que haver entre você e seu cliente, para que você mostre para ele que não pode ser da forma como ele quer, e sim da forma como tem que ser feito. Né? Eu acho que esse é um ponto que é um dificultador, mais até do que a pressão porque teve um mês bom ou um mês ruim. Muitas vezes você tem que educar o seu cliente, né? Porque a gente sabe que nas apostas não é uma corrida de 100 metros, a gente sabe que é uma maratona, então vai ter mês que você vai sair no negativo e às vezes calha de o cliente entrar justamente nesse mês. E aí ele vai ficar chateado, vai ficar triste, às vezes ele até para de seguir por causa de um mês em negativo, sendo que às vezes a gente vai colher os frutos ali mais lá no longo prazo, ao longo de uma temporada, ao longo de um semestre, né? Então, às vezes você tem que também deixar claro para o seu cliente quais são as expectativas. Eu faço as análises, as minhas análises elas são validadas de acordo com o meu histórico nos últimos meses, só que a gente sabe que as apostas esportivas a gente não tem como prometer lucros, a gente sabe que é totalmente normal a gente ter meses negativos, a gente pode estar passando por uma bad run, então o resultado é esperado muito mais no longo prazo do que em um mês em específico, né? Então você tem que deixar claro isso para o seu cliente de alguma forma, até para você conseguir fazer o seu trabalho, como o Paulo falou, né? Você não pode deixar se deixar levar pela opinião do que o cliente está esperando de você, não. Você tem a sua metodologia, é o cliente que tem que esperar o resultado do tipster e não o cliente forçar o tipster a fazer as apostas de alguma forma, né? E só complementando, Thiago, bem rapidinho. Pode falar. Isso que o Jonas falou, de às vezes você começa a seguir um serviço, normalmente você começa a seguir um serviço porque acredita nos resultados, vê que está tendo resultado bom e tal, mas aí às vezes o que acontece? Você está lá com uma série de resultados bons, o cliente começa a seguir, e justamente nesse mês o resultado foi negativo, e aí o cliente fica chateado, fica puto. Só que aí se você pegar o histórico, você vai ver que na verdade esse foi um mês ruim de um contexto positivo, de um histórico bom. É a mesma coisa, sei lá, o cara que vai investir na Bolsa de Valores e ele tá vendo que as ações da Amazon só fazem subir. Esse cara, eu vou botar dinheiro na Amazon. E aí, no mês que ele botou, a Amazon já tinha subido tudo, que teve um mês ruim, um mês de queda. E depois vai voltar a subir naturalmente. Assim. Então, isso que o Jonas falou da educação ao cliente, é importante a educação, inclusive nesse sentido, né, de mostrar o global, assim, um mês foi ruim, mas se outros foram positivos, é muito natural que você tenha um mês ruim, 2 meses ruins, né? Enfim, é um processo de educação. Isso com certeza, cara. O tipster tem essa responsabilidade a mais. Ele tem que educar o cliente, ele tem que passar para o cliente como funciona realmente a forma de trabalho dele, que, por exemplo, o Paulo falou que pode ter ali 2, 3 meses de head negativo. Mais ou menos com o meu histórico de apostas em tênis, eu vou ter uns 2 ou 3 meses durante o ano negativos. Porém, os outros 8 meses, 9 meses vão ser meses positivos.
E se o cliente ele não tem um pouco dessa noção, não tem um entendimento que quando ele vai seguir um tipster, ele tem que seguir o tipster desde o início, corretamente, seguindo uma gestão de banca adequada, indicada pela gente, se ele pega um mês ruim e ele quer aumentar a stake, ele quer colocar mais dinheiro, ele pode quebrar a banca, ele pode ficar frustrado. E isso não é a forma correta de você seguir um tipster. Você tem que seguir o tipster da forma correta, da forma que a gente vai indicar. E isso acaba frustrando, ele acaba pensando muito no curto prazo, em 1, 2 meses. Pô, um mês esse cara teve um resultado ruim em 2 meses, não vou mais seguir, agora vou para outro. É justamente isso que você não deve fazer, cara. Se você confia no trabalho daquele tipster, você sabe que ele é um tipster lucrativo no longo prazo, você tem que seguir ele no mínimo por 6 meses, 8 meses, 12 meses. É porque é aí que você vai ter o resultado lucrativo no longo prazo. Se você sempre está pulando de galho em galho, o Paulo não serve, agora eu vou para o Thiago. O Thiago teve um mês ruim, vou para o Jonas. Você vai ter uma sequência de resultados ruins e assim você vai ir quebrando a sua banca. Você não pode ficar pulando de galho em galho, você tem que escolher. Eu vou seguir o Paulo, vou seguir o Jonas, vou seguir o Andrés, vou seguir o Thiago. Vou seguir os 4 desde janeiro até dezembro e corretamente. Pode ter certeza, cara, se você faz isso corretamente e pensa de longo prazo, pensa ali que eu vou chegar lá em dezembro e eu vou ter seguido corretamente todas as apostas, todas as nossas apostas, você vai ser lucrativo. Mas se você sempre está pulando de galho em galho, vai ser muito difícil você ganhar dinheiro aqui no mundo das apostas seguindo um tipster, né? E agora, galera, eu queria que a gente pudesse passar algumas dicas, cara, para quem está iniciando ou talvez até para quem já tem um pouco de nível aqui, já está há um tempo aqui, porém está patinando, ainda não consegue ganhar dinheiro, está no nível intermediário, perde, ganha, às vezes ganha, depois entrega tudo para o mercado, entrega tudo para a casa de aposta. Quais seriam, assim, para você, qual que seria o melhor caminho para iniciar nas apostas Panther, ou dicas para se iniciar nas apostas Panther para ser lucrativo, para começar a ser lucrativo no longo prazo? Deixa eu começar a falar um pouquinho sobre isso, Thiago, porque até foi a forma que eu comecei. Quando eu comecei ali, inclusive, assim como o Paulo, no trading esportivo, né? Fiquei testando ali 6 meses, diversas estratégias no trading, e quando eu comecei, eu era muito mais focado em conhecer realmente o mercado do que colocar dinheiro no mercado. Eu acho que essa é uma dica muito importante para quem está começando e tem o sonho de ser lucrativo, de virar um apostador experiente, que realmente tem a possibilidade de tirar uma renda extra desse meio. Você tem que ser estudioso, você tem que estudar mais do que praticar no começo. Eu sempre fui muito pé atrás. Eu comecei ali no trading esportivo sempre pensando da seguinte maneira: bom, eu sempre buscava conhecer aonde eu estava colocando dinheiro. Qual é a estratégia? Bom, a estratégia é essa. Qual é a minha possibilidade de lucro nessa estratégia? É essa. Qual é a minha possibilidade de perda? É essa. Então, sempre conhecer a estratégia que você está aplicando no começo para você tentar se identificar em uma. E você não colocar dinheiro logo de cara. E se colocar dinheiro logo de cara, você colocar pouco dinheiro. Então, eu lembro até que eu comecei colocando uma banca de $30 na Betfair. E aí a minha stake ali era de $0,5, $1 no máximo, para eu realmente testar as estratégias, para eu ver o que estava funcionando, o que não estava, se era realmente o que eu estava buscando ou não naquela estratégia. Então eu testei por 6 meses diversas estratégias no trading esportivo, até vi que era possível você ser lucrativo, só que eu vi que era muito trabalhoso, então meio que dei uma desanimada, né? Porque eu tinha que ficar acompanhando as partidas geralmente eram de final de semana, então eu passava o sábado, domingo inteiro assistindo partidas, e não era muito meu perfil, né? Eu preferia muito mais ficar nesses momentos aí, momento de lazer, até pelo fato que eu ainda estava na universidade, né? Então já tinha uma semana inteira de estudos, aí chegava no final de semana, eu queria tentar dar uma relaxada de alguma outra forma e não ficar focado somente assistindo partidas para fazer a estratégia. Então meio que dei uma desanimada. Só que aí eu fui para as apostas Panther, foi onde eu me encontrei, né? E quando eu fui para as apostas Panther, da mesma forma no trading esportivo, eu sempre fui muito estudioso, então eu sempre analisava essa questão das odds, tentar entender realmente o que é uma odd de valor, essa relação das odds com as probabilidades. Inclusive, só para dar uma dica para a galera, que também a gente está falando de dicas, o Jonas, você pode falar um pouco, né, Jonas? Tem aqui uma série de vídeos que fala o que é uma aposta de valor, como precificar uma aposta, né? Sim, a gente vai deixar aqui no card, é uma série chamada série Precificação.
em que são 4 vídeos muito completos, aí já é um conteúdo um pouco mais avançado, tá? Mas mesmo que você é iniciante, é interessante você assistir essa série de precificação para você ver mais ou menos como é o trabalho, como que faz uma análise pré-live, quais são os requisitos que você vai precisar aí para começar a fazer uma boa análise pré-live, tá? Então a gente vai deixar aqui o card passando aí a série de precificação. Mas voltando, quando eu comecei ali nas apostas Panther, eu era muito estudioso, então sempre busquei entender muito bem como funcionam os mercados. Hoje em dia eu vejo muito iniciante, coloca dinheiro em um mercado, nem sabe o que significa esse mercado, aí vai depois no Facebook, vai no Instagram perguntar, nossa, o resultado terminou assim, eu tive green ou eu tive red? Ganhei ou perdi? Ganhei ou perdi. Pô, se você nem sabe como funciona o mercado, como você vai colocar dinheiro nesse mercado? Você tem que conhecer o mercado, você tem que conhecer aonde você está colocando dinheiro, quais são os resultados que você vai ter green, quais são os resultados que você vai ter red, se tem algum resultado que você vai ter void. Então, primeira dica, não coloque dinheiro onde você não conhece. Você primeiro conhece, estuda o mercado para depois você começar a colocar dinheiro. E quando você começar, coloca pouco. Faz gestão de banca, divide sua banca em 100 unidades para você realmente testar. Se você dividir sua banca em 10 unidades, provavelmente você vai quebrar sua banca. Não é uma gestão segura para um iniciante. Faz uma gestão aí de 50, 100 unidades para você ir testando os mercados. E aí você vai aprendendo aí como funciona o mercado, aonde você está gostando mais de apostar, às vezes você se encontra mais no over, às vezes no mercado das probabilidades, às vezes você gosta mais de apostar no mercado de HT, mercado de handicap, então você ou talvez até em outro esporte, ou em tênis. Sim, você conhece mais de tênis, conhece mais de basquete, você não necessariamente precisa apostar em futebol, se você não é um cara que consegue extrair valor em futebol, você pode ir para outros esportes. E só para complementar a dica do Jonas, por que colocar pouco dinheiro? Porque no início, cara, você vai errar. A gente erra, a gente vai perder dinheiro no início, não tem como a gente começar ganhando dinheiro. Pode ser que a gente comece ganhando dinheiro, mas isso vai ser uma variância positiva, vai ser, de certa maneira, um pouco de sorte, porque a gente não vai estar sabendo o que a gente está fazendo realmente. A gente vai simplesmente estar apostando, testando, e pode ser que a gente acerte várias apostas e ganhe dinheiro. E se você faz isso com muito dinheiro, pode ter certeza, se você acertou, uma hora você vai entregar tudo isso. Isso vai pode ter ser, inclusive, variância. uma armadilha, né? Porque, vamos supor, você começa acertando 3 apostas em seguida, você colocou R$100. Acertou uma boa rodada aí no final de semana, esses R$100 virou 300. Você vai pensar, pô, é muito fácil. Aí você vai querer transformar esses 300 em 900, depois 900, mas uma hora você não consegue fazer isso de forma constante. Se você continuar apostando muito da sua banca de uma vez só, você vai acabar devolvendo, né? Por isso que a gente tem que trabalhar sempre a gestão de banca. Não é possível a gente dobrar a banca todo final de semana e achar que isso é normal. Uma hora ou outra você vai acabar devolvendo essa banca e essa, inclusive, é um dos motivos muito importantes da gente fazer a gestão de banca aqui nas apostas esportivas, né? Para você blindar a sua banca contra os momentos de perdas, que a gente vai ter momentos de perda. Seja um apostador iniciante ou o melhor apostador do mundo, o apostador mais experiente do mundo, a gente vai ter perdas nas apostas esportivas. Não tem como controlar os resultados que a gente está apostando. Uma coisa que eu gosto de recomendar para o pessoal também, que eu sei que às vezes pode ser frustrante ou pode ser cansativo você estudar por um ano, você não está vendo o retorno disso, porque você está somente estudando, está se preparando para encarar o mercado. Então acaba sendo um pouquinho frustrante você não ter esse retorno financeiro. Então, para aquele que já tem uma noção básica de aposta, já entende um pouco sobre os mercados, às vezes pode ser interessante você separar uma banca para seguir um tipster, mas tem que ser uma banca que você separa e uma banca que você não vai fazer suas apostas. Então você separa uma banca, você segue o tipster, deixa essa banca somente para seguir o tipster e separa uma banca para você aprender. Então você consegue tirar algum lucro, que talvez, dependendo da sua banca, não vai ser um lucro muito expressivo, mas você consegue tirar algum lucro para você se motivar também, porque às vezes é interessante você, comprei alguma coisinha com o dinheiro das apostas. Então você segue um tipster com essa banca separada e você separa uma banca para você ir aprendendo. Porque eu entendo que para o pessoal também pode ser frustrante você somente depender de um tipster, que às vezes o cara fala, eu não vou fazer mais a função de tipster, você tem que ir procurar outro tipster e achar. Então, de forma temporal, para quem quer realmente aprender, seguir um tipster em paralelo, às vezes você até tentar entender o método dele e você ir estudando enquanto você segue esse tipster. Separar uma banca para fazer o teste, para você aprender, para conciliar, tirar esse retorno extra das apostas que te ajudam a você se motivar para continuar e ao mesmo tempo você ir aprendendo e estudando. Então, mesmo que você siga um tipster, siga estudando e aproveite que você tem essa facilidade de ser um tipster
para estudar com mais calma e para você estudar sem essa pressão de, pô, eu tenho que aprender isso porque eu tirei a grana dessa aposta. Então, para quem já tem uma noção básica ali, pode ser interessante seguir esse caminho ali. Foi o caminho que eu segui, inclusive, quando eu comecei nessa aposta. Eu segui um tipster, enquanto eu ia estudando até eu conseguir fazer minhas apostas por minha conta ali. E quando você começou a pergunta, Tiago, você falou qual dica que a gente daria para quem está começando ou mesmo para quem já começou e está ali trocando dinheiro com o mercado, não tá sendo lucrativo ainda. Eu queria falar para essa pessoa que troca dinheiro com o mercado hoje, que ela já está num caminho muito bom. Se você não está perdendo dinheiro, mas se você está no momento de trocar dinheiro com o mercado, isso significa que você já tem um grau de evolução nas apostas muito bom, que a maioria dos apostadores não conseguem. Né? A gente sabe que a maioria dos apostadores perdem dinheiro nas apostas. Então, se você está naquele instante que lhe incomoda o fato de já fazer 6 meses, 8 meses que você não consegue lucrar e está lá trocando dinheiro, isso significa que, na verdade, o que falta é algum ajuste para que você possa começar a ser lucrativo. O que falta é talvez você identificar, através de seus métodos, de suas planilhas, qual é o pequeno detalhe, se é de repente aumentar a sua odd média, já que se você está no momento de trocar, se você aumenta a sua odd média, você já começa a ter um pouco de lucro. Então, assim, os apostadores que hoje conseguem não perder dinheiro, ainda que não sejam lucrativos, primeiro ponto é que se você chegou até aqui, talvez valha a pena você ter um pouco mais de perseverança, não desista tão fácil, porque você conseguiu atingir um ponto que é bem difícil de ser atingido. E segundo, provavelmente se chegou nesse ponto é porque você se preparou, porque você estudou. Então, vale a pena investigar um pouco mais o que é que está faltando para você ser lucrativo. E aí, de repente, se você não conseguir encontrar pelos seus próprios métodos, procurar alguma consultoria, algum tipo de serviço que lhe ajude a não desistir, porque você está num caminho muito próximo, muito perto de ser lucrativo, de passar a ganhar dinheiro com as apostas. Pode falar. Isso que o Paulo citou da consultoria é interessante. Mesmo que não seja uma consultoria paga, às vezes se você pedir para outro apostador dar uma olhada na sua planilha, pode ser interessante, por vezes, se a gente fica focado naquilo, e a gente não vê algum detalhe bobo, como por exemplo, você está perdendo muito dinheiro apostando no handicap positivo, por exemplo. Essa pode ser a diferença entre você ser lucrativo ou não. E às vezes como a gente está tão focado no nosso trabalho, focado no que você está fazendo, você não para ver isso e você não vê isso no detalhe. Pode ser algo que você mesmo pode parar e dar uma olhada e revisar, ou você pode pedir para outro colega apostador ali, se você tiver, dá uma olhada na minha planilha, o que tu acha? Porque às vezes a visão de fora não está enviesada, digamos, não está você as suas apostas, você está enviesado, você fala, não, mas essa aposta tinha valor. Talvez você pedir para alguém de fora dar outra opinião pode ajudar você a mudar algum detalhe ali, alguma coisinha ali que estava dando errado, que pode ser a diferença entre trocar dinheiro com a casa e passar a ser lucrativo, a ganhar dinheiro da casa de apostas. Tem um post que eu fiz no meu Instagram, que é um post que eu fiz, acho que talvez uns 4, 5 meses atrás, que eu dou 4 dicas muito importantes, né, para o cara que quer começar a ganhar dinheiro, quer ser pelo menos consistente nas apostas Panther. A primeira dica qual que é, cara? Toda aposta que você fizer, você tem que ter um embasamento, tem que ter uma análise, seja ela qualitativa, quantitativa. Não faça uma aposta por fazer. Simplesmente, eu acho que aquele time vai ganhar. Eu acho que aquele jogador de tênis vai vencer. Não. Achar é muito pouco para você fazer uma aposta. Você precisa analisar, ver se tem valor. E aí, precificando junto com a casa de aposta, não, eu vou fazer essa aposta porque eu tenho uma análise qualitativa por trás dela, tem um embasamento. Então, cara, sempre que você fizer uma aposta Panther, faça analisando. Se você não tem informação daquela partida, se você não tem informação sobre aquele tenista, sobre aquele jogador, não faça aposta. Porque você vai estar colocando seu dinheiro em risco em algo que você não conhece. Então não coloque seu dinheiro em algo que você não conhece. Coloque seu dinheiro onde
tem valor, aonde você fez uma análise que tenha embasamento qualitativo e quantitativo, tá? Então essa é a primeira dica. A segunda, tem que ver se tem valor esperado positivo. Aqui, como Panther, a gente precisa sempre ver se a casa de aposta errou a odd. Por mais que eu acredite que o Federer vai vencer a partida, eu vou analisar a odd dele. A odd dele está 1,30. Não, aqui não tem valor esperado positivo. A 1,30 eu não vou apostar. Mas não, o Federer tem valor, eu analisei, e a odd abriu 1,60. Não, aqui tem valor, aqui tem 30 ticks de valor. Isso é o valor esperado positivo. Quando a casa de aposta te coloca uma odd maior do que a que você precificou, da que você esperava para aquela partida. Tinha que estar saindo 1,30, mas saiu 1,60. Então, nesse momento, você vai apostar só quando tem valor esperado positivo, tá? Então, esse é um pequeno exemplo. Outro exemplo importante, no início, não tente apostar em vários mercados. Eu vou apostar em Moneyline, eu vou apostar em Handicap, em Over e Under, eu vou apostar no cara que vai fazer o gol. Não, cara. Se você começa a apostar em muitos mercados, você nunca vai saber aonde você é lucrativo. Você vai estar perdendo, ganhando. Aqui, você está ganhando no Moneyline. Aí você está entregando no mercado de Over. Não. Comece com poucos mercados. Escolha 2 ou 3 mercados e teste. Faça várias apostas nesses 2 ou 3 mercados e veja. Não, aqui no Moneyline, pro vencedor do jogo, eu estou sendo lucrativo. Eu vou continuar nesse mercado. No handicap eu não estou sendo tão lucrativo. Então, eu vou começar a reduzir as minhas apostas em handicap. Então, começando com poucos mercados, você já vai ter uma noção melhor e vai conseguir precificar melhor os mercados para ser lucrativo no longo prazo. Gestão de banca, óbvio, né? A terceira dica. Então, tem que ter gestão de banca. Não adianta você sair da gestão de banca, porque em algum momento, igual o Jonas falou, a gente tem momentos ruins, a gente tem bad runs. Por melhor apostador que a gente seja, a gente vai ter 1, 2, 3 meses negativos. Não é porque a gente é um apostador muito bom, um apostador experiente, que a gente não vai ter momentos ruins, que a gente não vai perder dinheiro. A gente vai perder dinheiro. A diferença é que a gente sabe perder dinheiro. A gente segue gestão de banca. A gente não vai perder a nossa banca jamais, porque a gente coloca 1, 2 unidades sempre. A gente nunca vai colocar 5 unidades, 10 unidades para tentar recuperar. Se a gente fizer isso, no momento ruim, a gente vai perder toda a nossa banca, a gente vai ter que... Desculpa. A gente vai ter que depositar dinheiro de novo, e isso não é o que a gente quer. A gente quer ir crescendo a nossa banca no longo prazo e ir retirando dinheiro, não colocando dinheiro. A gente tem que sacar o dinheiro para justamente aproveitar, comprar algum presente, curtir o nosso dinheiro das apostas. Então, gestão de banca, cara, tem que seguir, senão não vai ter jeito de ser lucrativo. E isso que o Andrés falou, planilhar os resultados. Tem uma planilha e coloque lá as suas apostas, coloque os mercados que você aposta e começa a planilhar para você ter uma visão da onde você é lucrativo. Pede ajuda para um amigo, segue um tipster, vê como é que aquele tipster trabalha, que tipo de aposta ele faz. Então, esse tipo de análise você tem que ir fazendo constantemente, né, para poder ser lucrativo e ser um apostador Panther de qualidade. Porém, isso é com tempo, cara, é com experiência. Não vai ser em 1, 2, 3 meses que você vai conseguir fazer tudo isso. Tem que ter paciência, começar com pouco dinheiro, que talvez daqui a 1 ano, 2 anos, você já vai estar nessa evolução e você vai encontrar, digamos, esse clique, né? Que não, agora, cara, eu estou lucrativo, porque eu selecionei os mercados, estou trabalhando no esporte que eu conheço, estou fazendo a análise corretamente, e assim, com o tempo, você vai ganhando mais experiência, né? Eu acho que essas são... essas dicas que o Thiago passou são fundamentais assim para quem está começando. E esse ponto, esse último item, que é o planilhamento de resultados, eu sei que tem muita gente que não tem paciência para planilhar, principalmente quando você vê um fim de semana que você perdeu mais dinheiro do que ganhou, e planilhar resultado ruim, a preguiça aumenta e há uma forte tendência de você começar a deixar para lá o planilhamento. E aí, depois que começa a ter resultados bons, fala, não, pera, eu vou começar de novo. Aí vai e começa a planilhar. Assim. Então, você perde, ao não planilhar, a oportunidade de enxergar onde você está perdendo, aonde você está errando, e, ao mesmo tempo, você está queimando uma etapa importante do processo de um apostador, né? Que faz parte de sua atividade, não tem tanto correr. Você, como apostador, você tem que analisar um jogo. Você não vai fazer uma aposta sem análise nenhuma.
Você tem que escolher uma aposta com valor esperado positivo, ou tem que pelo menos acreditar que está fazendo uma aposta com valor esperado positivo. E você tem que planilhar seu resultado. Assim, são itens que você não pode deixar de fazer caso queira, enquanto apostador, levar a sério essa história e tentar ganhar dinheiro. Esses são condições que são necessárias, né? Então, eu acho que é bem importante seguir isso, e a fase do planilhamento, que é o pós-aposta, não importa se você ganhou ou perdeu a aposta, você tem que gastar um tempinho do seu dia para ir lá fazer o planilhamento. Já comentar também que para quem ficou até esse momento do vídeo, quem acompanhou todo esse boteco, é sinal de que você está interessado em aprender. Então fica aqui meu convite para seguir a gente nas redes sociais. Se tiver alguma dúvida, pode ir lá perguntar, porque para o cara assistir todo esse vídeo, ele está interessado em ver, você está interessado em aprender mesmo essa aposta. Então fica aí o convite, vai estar nas nossas redes sociais na descrição do vídeo. Tiver alguma dúvida, obviamente a gente não vai ensinar a apostar em 5 minutos numa mensagem, mas às vezes se você tem uma dúvida pontual ali, tem alguma coisa ali que você fala, pô, sinto dificuldades com isso, eu não tenho problema em responder ali nas minhas redes sociais, em ajudar. Então fica aí nas nossas redes sociais aí para você que tá nessa caminhada ali, a gente está aí disponível para ajudar você a crescer nas apostas esportivas e a conseguir ser lucrativo. Só para finalizar então o nosso Boteco do Clubão, pode falar, cara, vamos falar as nossas redes sociais para a galera seguir. E também, cara, se você quer conhecer um pouco mais das apostas Panther, a gente tem cursos gratuitos aqui. Tem cursos gratuitos do clube. Então a gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo o link para a nossa plataforma de cursos. E lá você vai poder iniciar essa caminhada nas apostas Panther. Também tem o curso avançado de punting do Jonas, que se você já está num patamar intermediário e quer dar um passo a mais para realmente buscar essa lucratividade, tem o curso avançado do Jonas lá dentro da plataforma de cursos. Então, dá uma olhada nesses cursos, você vai com certeza aprender muito, né, sobre apostas Panther, muito mais do que a gente falou aqui nesse boteco. Então, para a galera que quiser me seguir lá no Instagram, é @tmstênis1. Então, @tmstênis1, lá eu falo sobre apostas em tênis. Aonde que a galera pode seguir, Paulo? O meu Instagram, o Paulo Augusto Tipster. Lá eu também tô sempre conversando com a galera, fazendo alguns posts de dicas, enfim. Pode seguir lá no Instagram, o @Paulo Augusto Tipster. Galera, o meu é Jonas Caetano Punter. Vocês podem me seguir lá no Instagram para seguir todos os meus projetos, os cursos que eu tenho. Eu tenho o curso Punch Avançado, que o Thiago já falou. Eu lancei recentemente também um curso Lucrando com Bônus, que é ensinando apostadores iniciantes a pegarem os bônus da melhor forma possível nas casas de apostas, para começar já com uma boa banca, começar da maneira certa. Então, quem quiser seguir lá, Jonas Caetano Punter, tem diversas dicas e conteúdos de apostas. O meu é @AndresChipster. O pessoal pode se surpreender que vai chegar lá e vai ver algumas postagens em espanhol, uma mistureba de idiomas ali, mas pode chegar ali, pode mandar mensagem que eu vou responder em português ali. Então, sigam lá, @AndresChipster. Beleza, galera. Então, queria agradecer ao Paulo, agradecer ao Jonas e ao Andrés. Cara, foi um baita bate-papo. A gente falou muito sobre apostas Panther. Faltava esse tipo de conteúdo aqui no Boteco do Clubão, então hoje a gente entregou aqui nesse especial de Natal, né? Para quem tá, isso que eu ia falar, para quem tá vendo ainda em 2021 ali, desejar um feliz ano novo, um feliz 2022 ali para todo mundo, que 2022 traga muitos lucros para nós. Boa, muitos lucros pra gente, que a gente possa fazer um belo trabalho em 2022, então Feliz Natal para todo mundo, feliz ano novo. E é isso, cara. Esse boteco é patrocínio também da Betfair, então se você ainda não tem conta na Betfair, tem o link aqui na descrição do vídeo. E se gostou do papo, gostou do nosso Boteco do Clubão, deixa o like e deixa comentários, cara. Dúvidas que a gente vai estar respondendo aqui, tanto aqui no YouTube como também lá nas nossas redes sociais. Beleza? Então é isso, galera. Valeu, até o próximo Boteco. Tamo junto.